Narrativas Compartilhadas tem o prazer de entrevistar hoje Rodrigo Sintra Marins. O Rodrigo é ator, diretor, produtor teatral, gestor cultural e arte educador. Para minha felicidade, meu ex-aluno da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas e depois na Uniso desenvolveu o curso de Teatro, Arte e Educação. Hoje é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Sorocaba e desenvolve uma série de ações que ele vai contar para nós aqui e agora. Rodrigo, é um prazer enorme sua presença. Então, nós gostaríamos, de ouvi-lo contando, uma parte da sua vida, principalmente aquela voltada para essa sua formação educacional e aquilo tudo que você tem feito até hoje. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Roberto. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. É uma honra estar dando essa entrevista para você que faz parte da trajetória da minha vida, desde a parte educacional e artística, no Getúlio Vargas, que depois eu vou contar como é que surgiu por que eu estou falando isso, surgiu essa história de você ser um grande motivador de eu ser um ator hoje, Mas é isso aí. É uma carreira que eu venho construindo aí ao longo de um pouquinho mais de 2 décadas, que já estamos aí partindo para entrar na 3ª década da carreira. E é uma carreira assim de muita luta, muito esforço, como todo artista brasileiro, Mas eu vou contar um pouquinho então, como você pediu, um pouquinho de onde eu nasci, Porque eu acho que é interessante essa relação que a gente tem com a cidade de Sorocaba. Acima de tudo, eu sou um grande apaixonado pela cidade de Sorocaba, pela história da cidade de Sorocaba, Eu nasci assim no coração de Sorocaba, na rua João José da Silva, para quem conhece, ali perto da Praça da Barca, Sim. Umas ruas acima. E por coincidência do destino, eu sou vizinho de parede com Adolfo Frioli, Olha, grande pesquisador sorocabano, que também tem uma influência muito grande na minha vida em relação a estar apaixonado por Sorocaba. Porque eu me lembro que desde criança, rua de paralelepípedo, a gente jogava bola descalço, arrancando o tampão do dedão, Sim. E ele conseguia, com grande destreza, reunir toda aquela molecada da rua, colocar na sua sala e, através daquele projetor, antigo, Sim. Colocar slides de fotos de Sorocaba e contava para aquelas crianças Sim. história de Sorocaba. Ele conseguia, naquela época, com as crianças fazer isso. E todos nós sentados na sala dele, com muita atenção, prestávamos atenção em tudo aquilo, E era muito bonito, e aquilo foi me fomentando a germinar, aquela sementinha e deu fruto. Eu falo para ele, Frioli, se todas as sementes que você jogou, pelo menos uma você tem certeza que essa deu um fruto, Com certeza. Com muito orgulho, mais. Então é muito bacana e eu carrego isso, inclusive dentro do meu viés de pesquisa, Porque eu trabalho muito com pesquisa, além de fazer arte, mas uma pesquisa dentro da arte. E coloco muito da história de Sorocaba, que tem relação com a história do Brasil, Roberto? Sim, com certeza. Sorocaba é uma das cidades mais antigas do Brasil, E agora entendo, inclusive, a sua relação com a Adolfo Frioli. Eu queria ver você, não sabia por quê. E olha só. É meu padrinho. Que bom. Inclusive, eu tenho guardado até hoje, que ele com muito carinho fez isso, a capa do Cruzeiro do Sul e a notícia do dia do meu nascimento, 29 de agosto de 1978, tem até hoje guardado. E ele também me brindou, no meu nascimento, com um álbum de selos, que ele amava aquilo. Hoje ele fala que é uma obra que já não tem mais nem futuro. Na época ele acreditava, Ele até brinca, pode jogar fora que não tem valor nenhum. Eu acreditava, eu falei, como não tem, Tem o amor envolvido, todo esse valor ninguém vai tirar. E está tudo guardado em casa. Então, eu acredito que esse carinho, que ele teve com o meu nascimento foi importante para que eu tivesse esse parâmetro hoje, porque ele sempre acompanhou, ao longo da minha estrada, quando comecei a parte artística, ele sempre esteve presente nas apresentações, não só o Adolfo, como a esposa dele, a Ida Frioli, que também era assim, aliás, por isso que viraram meus padrinhos, porque vizinho muro a muro, muitas vezes quem cuidava de mim quando o meu pai sempre trabalhando em São Paulo e a minha mãe com mais 2 irmãos correndo para lá e para cá, a Ida que ajudava a cuidar de mim nos momentos de necessidade, E isso, eu tenho um amor muito grande pelos dois até hoje, que moram em Araçoiaba, ao pé do morro Araçoiaba, Fantástico. Muito bom.
Mas, assim, eu nasci ali, fomentado por essas histórias, mas a gente nunca tem ideia do que vai ser da nossa vida, né? E fui aluno do Getúlio, né? Entrei no sorteio, na época, eu lembro, no Ginásio Municipal de Sorocaba. Inclusive, a minha tia, Dagmar Marins, já era professora do Getúlio, né? Na época. E a gente participou do sorteio lá no ginásio. Meus dois irmãos, o Fabíola e o Adriano, já estudavam no Getúlio, já eram alunos do Getúlio, e eu também fui sorteado e entrei logo na primeira série, com grandes amigos que eu guardo até hoje, desde a primeira série do Getúlio, inclusive artistas, né? Como o Adriano Del Mastro Contó, que é o grande maestro, pianista, e está hoje aí, é um grande amigo até hoje. Com certeza. E entrei lá no Getúlio, fui fortalecendo essas amizades. E o Getúlio, na época, era uma escola muito bacana, assim, tinha um viés educacional muito forte, né? Eu lembro, até eu comento hoje, até com alunos meus, e depois a gente vem se aprofundando um pouco nas pesquisas, e eu comento com eles, falo assim, no Brasil, a gente teve uma inversão educacional, porque naquela época, até um pouquinho antes de eu entrar na escola, as melhores escolas eram as escolas públicas. Sim. Inclusive, na minha classe, não, mas no Getúlio, na época, eu lembro do Paulo Mendes, que era o prefeito de Sorocaba, sim, a filha dele, os primos, estudavam no Getúlio, os filhos do prefeito. Sim. E outras pessoas que tinham capacidade até financeira de estar em outras escolas, faziam questão de estudar lá. Era muito forte, né? Sim. Só que isso foi perdendo ao longo do tempo, inclusive no Brasil teve uma inversão, né, de valores, onde a escola particular, que servia para alunos que não conseguiam se dar bem na escola pública, não conseguiam alcançar boas notas, alguns professores começaram a fundar escolas particulares e trazer esses alunos para ter uma aula mais particular, para ajudá-los, né? E, de repente, esses valores foram sendo invertidos. As escolas particulares começaram a se tornar mais fortes dentro da educação do que a pública. E eu passei por esse processo. E é triste, assim, de ver, porque eu entrei numa escola, no Getúlio, que, vamos dizer, até o 8º ano, até a 8ª série na época, né? Hoje a gente fala que seria o 9º ano, 8ª série. Até o primeiro colegial era uma escola muito bem requisitada. E depois ela foi perdendo e, de repente, a educação foi ficando mais fraca. E a gente, ali dentro, a gente sentiu, enquanto aluno, que a educação ela foi dando tomando uma outra direção, digamos assim, né? Mas eu lembro logo na infância, eu não sei se foi na 3ª série, que também eu tive muitos professores que sempre estimularam demais a questão da literatura, do português, literatura, e a vivência dentro da literatura. E eu me lembro nas quadras do Getúlio, acho que na 3ª série, montaram um palco de madeira, e eu fiz um espetáculo, que eu não me lembro que livro, era um livro infantil, tinha alguma coisa envolvida com borboleta, não lembro, não vou conseguir me lembrar. E eu acho que eu fazia um doutor, um médico, que eu lembro de um jaleco branco, um óculos enorme, e eu ali no palco falando, e eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Mas ainda não tinha caído nenhuma ficha. Eu só me sentia bacana, legal, e os amigos nunca viam com muito bons olhos. Falavam assim, vai fazer isso, bobagem, né? Você vai dar atenção para isso. E foi seguindo. E a gente sempre sendo estimulado por alguns professores, até que apareceu o professor Roberto na minha vida. Acho que na 7ª série, acho que desde a 6ª série você me deu aula, se não me engano. Mas eu me lembro na 6ª série ou 7ª série, a gente estava estudando literaturas. E eu acho que era muito bacana, porque não era uma obrigação, entre aspas, mas era, porque a gente tinha que ler os livros por inteiro, e vocês cobravam mesmo nas provas a leitura, porque as perguntas não eram perguntas bobas, não eram perguntas bem aprofundadas sobre a literatura, interpretação da obra, de personagens, e você propunha, juntamente com isso, até acho que para a gente conseguir absorver, não só através da psique, mas do corpo, né, a vivência daqueles personagens, da época, os costumes. E eu me lembro que na sala audiovisual do Getúlio, que tinha um piano, né, tinha aquelas, como uma arquibancada, eu me reuni com umas colegas da turma, acho que só tinha eu, mais um colega, mais um, e era uma obra que eu não me lembro se era José de Alencar, se era Machado de Assis ou Martins Pena. Eu era um padre. E eu lembro que quando a gente estava ensaiando, eu meio que acabei tomando um pouco à frente daqueles ensaios, de uma forma muito séria, até que as meninas olhavam e falavam, nossa, o cara tá pegando sério, né? E quando eu fiz essa interpretação ali,
na sala de visual, eu me lembro de sons, olha que bacana, eu lembro de cores, eu me lembro de sino, eu me lembro se tinha vela, mas eu lembro que aquilo me envolveu de uma certa forma que eu fiz com muita intensidade, que nem eu imaginava, mas eu só estava curtindo, eu não tinha outra coisa dentro de mim, eu não sei assim, vou curtir esse momento que estava me fazendo bem. E quando acabou, você fazia todos os comentários, né, dos grupos que se apresentavam, você elogiou bastante a nossa cena e você virou para mim depois e falou, preciso conversar com você. Eu me lembro até hoje isso. Falou assim, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Você falou, foi muito bacana o trabalho que vocês fizeram, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Eu lembro que você falou assim, talvez você não vai entender o que eu vou falar isso para você hoje, mas futuramente você vai entender. Aí você falou assim, pense com carinho que você, de repente, tem um grande talento aí e você tem uma vocação para seguir dentro da área artística como ator. E eu olhei para você e eu assustei com aquilo que você me falou. Eu nem lembro se você se recorda, você tinha tantos alunos e tanta gente que eu nem lembro se você me recorda disso. E sabe quando você toma um choque, assim que você fala assim, nossa, o professor está falando isso, e moleque de tudo, sei lá, 13, 14 anos. E eu falei, nossa, eu recebi com grande elogio, uma honra, mas nem dei bola para aquilo, né? E os anos foram se passando no Getúlio, a gente sendo incentivado por outros professores. Eu me lembro aqui, inclusive, de uma cena que até alguns colegas recordam até hoje, que foi muito bacana, que tinha que fazer algumas cenas e a gente fez, inclusive, lá em cima, na sala de madeiras, onde o seu Zéfra dava aula, que o Zéfra Marins, que delícia de aulas, do torno dele. Até tem algumas peças que eu leio, até acho que tem um tampão de garrafa que eu tenho até hoje. Sim. E a gente se divertia naqueles tornos. Espaço maravilhoso. Fazia aula de circuito, né, de elétrica, para entender. Olha que saudade de uma educação que... Não existe mais. Imagine a aula de madeira, pensar hoje em dia. Era fantástico. Datilografia, na época, ainda Sim. tinha. E outra de cozinha, né, lembra? Cozinha, culinária. Culinária. Culinária eu não cheguei a fazer, mas tinha gente que fazia. Bacaníssimo demais. E daí a gente fez uma apresentação ali, que eu não me recordo quem era o professor na época. Mas a gente fez o Mamonas Assassina, que na época estava uma febre do Mamonas, né? Aí alguns colegas ali fizeram a dublagem e eu lembro que eu fazia o segurança junto com o meu amigo, né? São momentos que a gente vai recordando e eu lembro que eu ajudei a coordenar, inclusive dirigir, brincar de dirigir eles ali. E eu lembro também... Acho que, não sei se foi no 8º ano, que eu fiz os 3 porquinhos também. Então, assim, a minha lembrança é assim, de sempre ser estimulado na literatura com a vivência teatral junto. E isso, claro, que vai ficando, né, na gente. Mas eu não me formei no Getúlio, eu fiz até o 2º colegial. Daí depois eu mudei para uma outra escola, comecei a trabalhar durante o dia. Eu mudei para uma escola estadual daí, que fica ali perto da General Osório. E senador Luiz Nogueira Martins. Sim. E me formei na escola. E eu lembro que eu estava passando por um processo de identidade que era um processo de reflexão e questionamento no sentido, quem é o Rodrigo? O que ele está fazendo aqui? O que ele quer da vida? Né? Porque a minha família é sempre tradicional, italiana de um lado, né? E do outro tem um lado meio austríaco, mas... principalmente dessa parte do meu avô paterno, que era eles pegavam bem assim em cima, porque meus avós também da parte materna já tinham falecido quando eu era mais novo, mas eles pegavam firme, e aí, o que você vai fazer da vida agora, Rodrigo? Terminou a escola, precisa fazer uma faculdade, né? E eu me lembro muito bem deles falando assim, pensa em fazer direito, tal, acho que você tem uma identidade aí para ser advogado. E eu tenho um tio, um promotor que hoje está aposentado, né? Marcelo Milani, que foi um grande promotor em São Paulo, público, pegou casos assim a nível nacional muito pesados. E eu lembro que eu tinha uma trilha para seguir ali, que eu tenho certeza que seria um caminho, entre aspas, mais facilitado, porque eu teria ajuda, entre aspas, de pessoas que estariam me amparando, né, para seguir o direito. E como eu estava muito perdido, não sabia o que fazer, eu lembro que eu gostava muito sempre de esportes, sempre tive uma identidade muito grande com esportes. Inclusive, aproveitando para falar aqui, que o Getúlio também era uma escola que estimulava demais os esportes. Eu lembro do professor Jair, professora Mazé, e eu lembro muito bem do Jair,
que ele não deixava a gente jogar futebol, de jeito nenhum. Porque ele falava assim, futebol você joga na rua da casa de vocês. Futebol você joga em qualquer lugar, pelada. Aqui, eu como professor, eu tenho esse cuidado de ensinar técnicas de outros esportes para desenvolver o que vocês não vão aprender fora daqui. E desde moleque, você lembra muito bem, né? Aquelas quadras eram as mais disputadas, Sim. eram 3 quadras. E nas aulas de educação física do professor Jair, a gente aprendia handball, que inclusive tem amigo que hoje trabalha inclusive na mesma área da minha esposa, mas era um grande jogador de handball. E a gente aprendia as técnicas, as regras. Basquete, né? Um basquetebol, ele falava, nossa, isso aqui era fantástico, porque ele ensinava todas as regras, era muito bom. Vôlei, né? Com esse tamanho todo que eu tenho, eu adorava jogar vôlei, sempre ali em posição de armador, mas eu adorava mesmo. E futebol era só quando assim, hoje vou deixar vocês brincarem um pouquinho de futebol, ou quando a gente matava a aula, né? Ou quando faltava o professor, assim, vamos jogar futebol. Mas os esportes também sempre fizeram tiveram uma presença muito forte na minha vida. Então, quando eu estava nessa fase da minha vida, eu estava, inclusive, motivado a seguir por educação física. Porque eu também, desde os meus 13, 14 anos, comecei a malhar. Eu sempre fui um frequentador assíduo da CM, desde pequeno. Então, eu fazia natação, jogava todos os esportes na CM e também frequentava a academia de condicionamento físico, musculação. Então, o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu falei, é um caminho também, né? Por que não? Eu amo esporte, né? E também eu sempre gostei muito, Roberto, acho que poucas pessoas sabem isso da minha vida, de geografia. Inclusive, uma das grandes obras que eu mais gosto é Os Sertões, né? E também as pessoas odeiam a primeira parte, né? Eu amo. Engraçado, por causa de falar sobre o relevo, vegetação. E eu lembro que eu lia eu li umas 2 vezes para tentar entender na época que ia prestar vestibular, eu lia com muita atenção aquilo. E eu me prendia muito à parte da vegetação ali. Mas você leu para o colegial, para as aulas de língua portuguesa? Não, eu fui ler depois. Eu já tinha me informado. Sim. Porque é legal você tocar nesse ponto. Eu me lembro muito bem que quando eu estava nessa fase do neném, que hoje chamo de neném, né? Mas eu era neném moleque, né? 18, 19 anos, mas eu já trabalhava. Aí depois que eu parei de trabalhar, eu lembro que eu ficava um tempo ocioso decidindo o que faria da minha vida, né? Pela cobrança justa e boa da minha família, no sentido de pensar, e o seu futuro, né? A gente sabe da dificuldade, você precisa seguir um caminho, pelo menos para você ter um sustento. E nessa fase que eu ficava em casa, em vez de fazer outras coisas, que eu podia estar fazendo muita bobagem por aí, na minha casa eu sempre tive uma biblioteca muito boa dos meus pais, na nossa estante, aquelas estantes antigas, e sempre tive muita literatura brasileira, tinha estrangeira também, muita coisa. Gabriel Garcia Marques, Martins Pena, Machado de Assis. Eu lembro até hoje que eu olhava para o El Cid, né? E eu fui tentar descobrir o que era El Cid. Depois eu descobri que era o Rodrigo Dias Bivar. Eu falei, olha, Rodrigo, sou eu. Aí eu fui ler El Cid para entender a história do meu nome, fui ver a relação com a Espanha. Maravilhoso. Então, essa biblioteca, ela influenciou demais. Que eu olhei e falei assim, nossa, eu tenho uma biblioteca aqui desde que eu sou pequeno, eu nunca dei atenção a isso. E comecei a sortear livros e comecei a ler. Tem umas coleções encadernadas maravilhosas, não vou lembrar a editora agora, mas de grandes autores brasileiros. E eu comecei a ler um por um. Lá lendo Machado de Assis e foi indo, Euclides da Cunha e foi indo. Então, nesse tempo, eu me trancava no quarto dos meus pais, eu adorava a cama de casal, né? Tinha cama de solteiro, e eu deitava naquela cama e ficava às tardes, às noites, no inverno ali, lendo obras. E eu começava a devorar obras. E acho que até todo mundo ficava, o que está acontecendo com esse menino, né? Que está devorando obras aqui. E uma dessas obras foi Os Sertões, que eu estava citando aqui. Chegou a assistir? Sim, com José Celso, com certeza. José Celso, as 3? Eu não, acho que assisti só as 2. Eu não cheguei à última, eu acho que eu não cheguei a assistir. O Homem, a Terra, a Luta. A Luta eu acho que... Não, eu acho que eu não assisti. A Terra ali, eu assisti. E eu acho que assisti O Homem também. Certo. Ou A Luta, eu não vou me lembrar agora. Eram extensos, né, demais, Sim. eram longos. 8 horas de duração quase. Era bacana. A Terra, com certeza, eu assisti, né? Queria entender como é que eles iam fazer isso, muito bacana. Então... eu fui influenciado por essas obras e eu fui, acho que entendendo ali dentro de mim que isso estava despertando algo diferente. Tinha educação física, voltando ao que eu estava falando,
tinha a questão do direito, mas a geografia, eu adorava a geografia, sempre gostei de mapas. E eu falava, nossa, por que não geografia? Fui entender o que um geólogo, de repente, poderia fazer. E inclusive, eu prestei o vestibular da USP. E, assim, eu quase passei, assim, foi, mas por muito pouco, que eu não entrei na USP para fazer geografia. Mas não passei. Daí eu falei, bom, vou tentar outra coisa, né? Entre direito, entre educação física. Aí eu falei, bom, vamos pelo direito então, né? Vamos tentar aqui seguir esse caminho. E eu me lembro muito bem que eu prestei o vestibular, não vou falar nome de universidade, nada, para não fazer propaganda, tá? Mas eu me lembro muito bem que eu fiz o vestibular, passei, e eu fui fazer a matrícula com o meu pai, me levou, e a gente estava na fila. Quando chegou a minha vez, é uma imagem muito forte, até esses dias eu comentei com meu pai, nem lembro se ele se recorda, mas com certeza se recorda. Chegou a minha vez na matrícula, e ele olhou para a minha cara, e ele falou, Rodrigo, você tem certeza que é isso que você quer fazer da sua vida? E eu olhei assustado, né, para o meu pai. Meu pai sempre incentivando a fazer algo que desse um futuro bacana. E eu falei, o quê? Ele falou, não, você tem certeza que você quer fazer matrícula? Você quer fazer direito? É isso que você vai fazer para a sua vida? Aí eu falei, nossa, agora que você está perguntando, caiu uma ficha aqui. Eu falei, eu acho que eu quero sim, pai. Aí sabe quando você vai se dirigindo até o balcão? E eu virei para ele, pai, peraí, acho que eu quero pensar melhor sobre isso, acho que eu não quero não. Daí ele falou, não se preocupe, não tem problema. Se você não quiser fazer isso, não tem problema, sem pressão. O importante é você fazer algo que você vai ser feliz. Nossa, eu me lembro isso com uma emoção muito grande, porque eu jamais imaginar que eu ia ouvir isso, que pai faz isso, né, com o filho. E nós demos a volta e fomos embora. Olha que loucura. Daí eu falei, e agora, Rodrigo? Agora você dançou, né? Porque agora a responsabilidade é a sua. É minha, é um caminhão, né? E fica nessa de não sei o que eu faço da minha vida. E eu ia assistir espetáculos de teatro no SESI. Eu me recordo que os meus pais sempre gostaram também, né? Muito MPB. Meu pai, eu sempre fui muito incentivado por MPB nos discos de vinil do meu pai, que inclusive a coleção hoje está em casa, porque os meus pais eles queriam se desfazer. E eles falaram, quem quer ficar? Eu falei, opa, dá aqui, né? Fiquei com a vitrola que hoje não está funcionando, mas eu prometo que eu vou comprar uma outra. Mas agora você vai dar uma pausa e depois vai contar o que você decidiu fazer depois que você resolveu não fazer direito. Muito bom. Tá bem? Então, até daqui a pouco, logo nós estaremos ouvindo novamente a continuidade da história aqui do Rodrigo Sintra. Até já.